Meus alunos e alunas do sétimo ano, Dedila Mello, professor Soares trazendo aqui esse vídeo para vocês, onde ele está comentando as atividades que foram propostas na última aula, né? Na última aula que nós tivemos, fala sobre o conteúdo razão, que é um conteúdo muito importante de matemática e que foi sugerido que vocês pudessem fazer as atividades da página 205 e a página 206. Então, quero fazer aqui o comentário dessas questões e vocês verão que é um conteúdo bem simples, né? Não tem contas a fazer, é apenas uma representação através dessas grandezas que nós vamos formar, o que nós chamamos na matemática de razão. Então aqui, na página 205, nós vamos encontrar o quesito número 1, que fala o seguinte: em 2018, 800 pessoas participaram da Semana Cultural do bairro. Em 2019, o número de participantes foi 960 no mesmo evento. Qual é a razão entre o número de participantes de 2019 e o número de participantes de 2018? Então, lembrando aqui, o conteúdo nós estamos falando é o conteúdo que chamamos na matemática de razão, entre duas grandezas, e nós temos aqui duas grandezas. O número de pessoas que participaram desse evento no ano de 2018 e o número de pessoas que participaram do mesmo evento no ano seguinte, 2019. Então veja aqui o que está sendo pedido. Nós queremos saber a razão entre o número de participantes de 2019 e o de 2018. Então veja, o importante aqui é que você observe a ordem. A razão é entre o número de 2019 e o de 2018. Então, se é nessa ordem, a razão vai ficar escrita dessa maneira. Em 2019 nós tivemos 960 e em 2018 tivemos 800. Como a razão é de 2019 para 2018, a gente vai indicar essa razão como? Toda razão ela é escrita em forma de fração, né? Então aqui você vai fazer uma fração, lembrando aqui a barrinha da divisão quando vai indicar uma fração. O numerador dessa fração vai ser o número 960 e o denominador vai ser o número 800. Em alguns casos é possível você simplificar, né? Se você observar aqui, dividindo logo aqui por 10, a razão vai ficar também 96 dividido por 80. Eu ainda poderia simplificar, né? Dividindo aqui o 96 por 2, o 80 por 2, que também vai ficar aqui 40, e o 96 por 2 eu teria 48, né? E eu ainda poderia simplificar encontrando frações equivalentes, dividindo o 48 por 2, que vai ficar igual a 24, o 40 por 2, que vai dar 20, né? Eu ainda poderia reduzir ainda, dividindo o 20 por 4, que dá 5, e o 24 por 4, que dá 6. Então aqui eu encontraria a fração irredutível, né? 6/5, né? Então, mas o que eu fiz aqui, inicialmente, foi usar os dois valores, 960 dividido por 800. E o que nós encontramos em cada uma aqui, 96 sobre 80, são razões equivalentes, todas a 960 e 800, que todas elas representam o que nós chamamos de razão entre essas duas grandezas. As grandezas, lembrando, foram o número de participantes no ano de 2019 e a outra razão, o número de participantes em 2018. Então a razão aqui final, nós vamos encontrar 6/5. O segundo quesito, o que fala aqui? Determinado modelo de avião tem 80 metros de envergadura por 72 metros de comprimento, né? Então a envergadura é exatamente aqui a distância que tem de uma asa a outra do avião. Isso aqui que é chamado de envergadura. E o comprimento dele é aqui, da parte final da cauda até
aqui a cabine de pilotos, né? Então a razão que você vai encontrar aqui é entre o comprimento da envergadura e o comprimento, a razão entre o comprimento e a envergadura. Então a razão vai ficar como? Vai escrever uma fração, como já disse, o numerador, que é aqui no caso 72 metros, e o denominador vai ser 80. Agora vamos explicar aqui melhor novamente. Porque a razão aqui é entre o comprimento do avião e a envergadura. Ou seja, o numerador é o comprimento e o denominador é a envergadura. No caso aqui, olha, 80 metros de envergadura fica no denominador e 72 metros, que é o comprimento, fica no numerador. Então ficou 72 sobre 80, que é a razão entre o comprimento e a envergadura. Então aqui ainda é possível simplificar. Veja que você pode simplificar, né? Tanto o 80 como o 72 você pode simplificar. Então se eu dividir aqui o 80 por 2 dá 40, o 72 por 2 vai ficar 36. Veja que ainda eu posso simplificar, né? Dividindo esse 36 por 2 que vai dar igual a 18, o 40 por 2 que vai dar 20, posso dividir ainda o 18 por 2 que dá 9 e o 20 por 2 que dá 10. Então eu teria aqui também a razão final 9 décimos, né? Mas todas são razões que representam exatamente o comprimento do avião por sua envergadura. Todas elas são 36 40avos, 18 20avos, são também razões equivalentes a 72 80avos, tá certo? Então veja que não tem que fazer conta, é apenas uma indicação entre as grandezas. E agora vamos ver aqui o terceiro quesito, traz uma tabela, né? Essa tabela é importante que vocês observem. Ela tem, toda tabela que vocês forem observar, você tem que observar o que está escrito aqui no que nós chamamos de colunas, que são essas linhas aqui na posição vertical, e o que nós chamamos na matemática também de linhas, que é o que está escrito aqui na posição horizontal. Então sempre as tabelas, quando vocês forem analisar, tem que olhar essas informações, o que está escrito em linhas e o que está escrito em colunas. Então, observando aqui nessa primeira linha, tem a quantidade, o período, manhã, tarde e noite. E na segunda linha nós temos aí 15 meninos pela manhã, 16 meninos à tarde, 14 meninos à noite. As meninas 21 pela manhã, 20 à tarde e 25 à noite. Então, baseado nessa tabela, vejo o que está sendo pedido, né? Baseado na tabela, vejo o que está sendo pedido. Na letra A, está pedindo a razão entre o número de meninos, a razão entre o número de meninos e o número de meninas, né? Isso no turno da manhã, tarde e noite. Então, o que você vai fazer? No turno da manhã, aí você vai buscar lá o número de meninos que tem de manhã e o número de meninas. Então, de manhã você vê que tem 15 meninos, então vai ficar 15, e as meninas são 21, então fica 15 sobre 21. Isso no turno da manhã. E aqui você poderia, se é possível simplificar, você simplifica, ó, dividindo 15 por 3, que vai dar 5, e o 21 por 3, que vai dar 7. Aí você encontra a razão 5 sétimos, né? Que você pode ler 5 sétimos ou dizer também 5 está para 7. No turno da tarde, a razão entre o número de meninos e o número de meninas vai ser 16 20avos. Dá para simplificar? Então vamos simplificar. Dá para dividir tudo por 4. Aqui dá 4 e o 20 por 4, que dá 5.
Então a razão vai ser 4 quintos, que nós chamamos também de 4 está para 5. E no turno da noite, a razão entre o número de meninos e o número de meninas, eu estou olhando aqui na tabela, que não dá para eu ver aqui na página, né? Então eu tenho 14 meninos e 25 meninas. Então verifica aqui que em alguns casos aqui, como a letra A, B e C, eu pude simplificar, né, encontrando frações equivalentes. Mas aqui na letra C, eu já não posso. 14 25 avos já está na sua forma irredutível, né? Nós não temos aqui um número que possa dividir o 14 e o 25 ao mesmo tempo, claro, com exceção do número 1, né? E agora vem aqui dos 3 períodos. Os 3 períodos, a razão dos 3 períodos, você vai juntar o número de meninos que tem no turno manhã, tarde e noite, e o número de meninas de manhã, tarde e noite. Ver a razão entre, já que são os 3 períodos. Então, juntando aqui os meninos, tem o que? Tem 5, 10, 30, 45, né? Então, vai ficar 45 meninos. E as meninas são 20, mais 40, 66. 66. Aí, se dá para simplificar, você simplifica, né? Eu vejo aqui que dá para simplificar dividindo tudo por 3, ó. 45 por 3 dá 15. E 66 dividido por 3 vai ser igual a 22. Então eu tenho 15 e 22 avos. Então veja que no cálculo dessa razão, você apenas vai fazer essa indicação, sempre observando a razão, a ordem que está. Aqui a razão, vou repetir, é entre o número de meninos e o número de meninas. Mas você pode perguntar, professor, e se fosse o contrário? Se fosse meninas e meninos? Então a razão seria diferente. Se fosse, por exemplo, a razão entre o número de meninas e o número de meninos, iria ficar 21, né? Iria ficar 21 sobre 15. 21 quinzeavos, né? Seria a razão de meninas para os meninos. Então sempre é importante observar a ordem que fala da razão, tá certo? E aqui o quarto quesito, são dadas as medidas 4 centímetros e 80 quilômetros. Qual a razão entre o menor e o maior dessas medidas? Então, a primeira coisa a se fazer aqui é você observar que essas razões, elas têm que estar escritas na mesma grandeza, né? Então veja que uma razão está escrita 4 centímetros e a outra razão está escrita em quilômetro. Então aqui vocês têm que transformar centímetro para quilômetro ou transformar quilômetro para centímetro, porque a razão tem que ser na mesma grandeza. Então aqui para nós, a gente poderia fazer assim, razão entre o menor e a maior, se vocês colocassem logo de início 4 sobre 80, né, seria a razão do menor para o maior. Então veja que aqui eu tenho 4 centímetros e o outro eu tenho quilômetro. Então eu tenho que transformar para uma mesma grandeza, porque aqui eu tenho centímetro e o outro eu tenho quilômetro. Então vamos transformar 4, eu vou deixar centímetro e vou transformar quilômetro para centímetro. Aí você pode perguntar, professor, e agora? Como é essa transformação, né? Então, relembrando aí assuntos anteriores, vocês lembrem que eu tenho lá quilômetro como múltiplo, né, do metro, tem um quilômetro, tenho depois hectômetro, decâmetro, aí metro, decímetro e centímetro. Então veja aqui, se eu tenho aqui 80 centímetros, 80 quilômetros, e eu quero transformar para centímetro, eu vou deslocar, eu vou multiplicar por 10, ó, uma vez, duas, 3,
5 vezes por 10. Então, se eu vou multiplicar 5 vezes por 10, eu vou acrescentar aqui, nesse denominador 80, eu vou acrescentar 5 zeros. Então, vai ficar assim, ó. É 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ajeitar aqui melhor. Então, essa razão aqui agora, eu posso fazer, né, eu posso dizer qual é a razão, porque agora elas estão tomadas na mesma grandeza. Aqui agora eu tenho 4 centímetros e aqui embaixo eu tenho 8 milhões de centímetros. Então, tudo para centímetro. Agora eu simplifico, né? Se eu dividir esse 4 por 4 dá 1, né? Simplificando 4 por 4 dá 1, e dividindo 8 milhões por 4 eu tenho aqui 2 milhões, tá certo? Então aqui a razão entre a medida 4 centímetros e 80 quilômetros vai ser 1 para 2 milhões, tá certo? Sempre lembrando que deve estar na mesma grandeza. O quinto quesito, Glaucia recortou 2 pedaços de cartolina no formato quadrado. Então eu tenho uma figura 1, que tem 20 centímetros de lado, e tem uma figura 2 que tem 50 centímetros de lado. Então a primeira pergunta que se faz aqui, de acordo com as figuras, determine a razão entre a medida do lado do quadrado da figura 1 e a medida do lado do quadrado da figura 2. Então, aqui é só indicar, você vai observar, a figura 1 tem 20, a figura 2 tem 50, então vai ficar 20 está para 50. Simplificando aqui, eu tenho 2 quintos. Aí a letra B, o perímetro do quadrado da figura 1 e o perímetro do quadrado da figura 2. Lembrando que nós estamos buscando aqui a razão, né? Então, o perímetro de uma figura é quando você faz a soma das suas dimensões, né? Então, aqui eu tenho um quadrado que tem 20, o outro lado 20, aqui também será 20, aqui 20, então eu tenho 80, né? O perímetro da figura 1 é 80. E na figura 2, o perímetro vai ser 200, porque vai ser 4 lados de medida 50, então vai ficar 200 centímetros. Aí dá para simplificar, olha, você vai encontrar aqui a razão, dividindo aqui 8 por 4 vai dar 2, e 20 por 4 vai dar 5, então fica a razão 2 quintos, né? Uma coisa importante observar, que a razão entre os lados é a mesma razão entre os perímetros, tá bom? E agora vamos para a razão entre a área do quadrado da figura 1 e da figura 2. Então a área, lembrando aqui, enquanto o perímetro é a soma dos lados da figura, o quadrado é quando você multiplica as suas dimensões. Então aqui você pode ver assim, ó, a área desse quadrado 1, vamos colocar assim, a área do 1 vai ser quando você fizer 20 vezes 20. Então se você multiplicar 20 vezes 20, você tem 400. Quando você multiplicar aqui na figura 2, 50 vezes 50, você tem 2.500, tá certo? Então, a razão entre essas áreas, da figura 1, que é 400, e da figura 2, que é 2.500, certo? Então, aqui, simplificando, dividindo tudo por 100, a razão vai ser de 4,25 avos, né, que é a razão da área da figura 1 com a área da figura 2. Não tem contas, é apenas essa indicação em forma de fração. E o sexto quesito, quando colocadas em uma balança, uma caixa pesou 800 gramas e uma caixa B registrou 2 quilogramas. Qual é a razão entre o valor obtido na pesagem da caixa A e a da caixa B? Não se esqueça de transformar as medidas dadas para a mesma unidade. Então, é aquilo que nós falamos no início, né? Tem que estar na mesma grandeza. Observe que eu tenho aqui a caixa A, 800 gramas.
e a B 2 kg. Então aqui você tem que transformar, aí porque aqui pede a razão entre a pesagem da caixa A e da caixa B. Se você escrevesse só 800 sobre 2, está errado? Está, porque aqui eu tenho 800 gramas e aqui eu tenho 2 quilogramas. Elas não estão na mesma grandeza. Então, eu vou deixar aqui os 800 gramas e vou transformar 2 quilogramas para grama. Então, vamos recordar aqui também que essa medida de massa, que a gente chama de medida de massa, né? Vocês não viram ainda, mas vão ouvir pela primeira vez, a medida de massa, a unidade fundamental é o grama, tá certo? Então eu tenho os múltiplos do grama, que a gente chama de decagrama, hectograma, quilograma. E temos também os submúltiplos do grama, que a gente chama de centigrama, aqui, primeiro submúltiplo do grama, aqui é assim, vamos repetir aqui, para que vocês entendam melhorzinho. O primeiro submúltiplo do grama é o decigrama. Decigrama, depois tem o centigrama e o miligrama. Mas aqui o que vai interessar para nós é exatamente transformar 2 quilogramas para grama. Então eu vou deslocar minha vírgula para a direita, eu vou multiplicar uma vez por 10, duas, 3. Né? Então esse 2 kg são igual a 2.000 gramas, certo? Então, já que estão agora na mesma grandeza, a gente simplifica. Eu vou logo dividir aqui tudo por 100, aí vai ficar 8 sobre 20. Dá para dividir o 8 por 4, que dá 2, e o 20 por 4, que dá 5. Então eu tenho aqui, a razão será 2/5. Então fica aqui o comentário dessa primeira página, que vocês possam ver esse vídeo com calma, comparar com as atividades que vocês fizeram e tirar as dúvidas de vocês, tá bom?